Olá, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui, né, na nossa sequência de lives. Para quem perdeu a live de ontem, eu vou dar uma introduçãozinha do que está acontecendo aqui. Né, eu sou Mirela Queiroz, terapeuta ocupacional do canal Tocoami, ou TO com a Mi. Na verdade, algumas falas minhas vão ser um pouco repetitivas, porque eu tive uma apresentação ontem, mas tem muita gente nova chegando, porque eu sei que a live de ontem foi muito compartilhada. E aí eu sei que tem gente nova, então a gente vai ter que repetir algumas coisinhas, tá? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu fui convidada pelo laboratório Sabin para a gente fazer uma sequência de 3 lives, tá? Falando sobre o tema do autismo. O autismo, né, no dia 2 de abril, foi a comemoração, é o dia da consciência, né? A gente fala muito sobre o assunto, a gente compartilha muitas informações. E o Sabin teve essa ideia brilhante de fazer essa série de lives, né? Tivemos a primeira ontem, onde a gente falou um pouquinho sobre o que é o autismo, como identificar. E hoje a gente vai dar continuidade com um tema muito interessante, que na verdade a live de ontem já trouxe até algumas perguntas e alguns ganchos para a live de hoje. A gente vai receber uma pessoa muito especial, que é a Thaís Cardoso, do canal Mamãe Tagarela. Quem não conhece vai ficar conhecendo hoje, e eu acho que ela vai trazer e vai enriquecer muito, né, a nossa temática com uma experiência da vida adulta e a experiência também como mãe, tá? Então, eu queria convidar a Thaís para a gente conversar um pouquinho desse bate-papo, que vai ser do mesmo formato que foi ontem, de uma forma leve, descontraída, né? Para a gente falar do autismo dessa forma, né? Porque é uma forma que alcança muitas pessoas e que a gente traz um entendimento muito mais amplo e melhor. Olá, Thaís. Você me escuta? Tudo bem? Vou pedir para vocês que eu acabei de falar sobre o tema, né, que vai ser autismo versus vida adulta. Então, quem tiver interesse no tema, quem conhecer alguém que precise, né, ouvir um pouquinho falar sobre esse tema, que vai se beneficiar, né, com essa oportunidade que o SEIB está fazendo. Então, encaminha aí essa live, clica lá no aviãozinho e sai mandando aí, que vai dar tempo das pessoas chegarem, tá? Eu não consigo ver a Thaís. Outra coisa que eu queria pontuar para vocês, eu estou com um fone, né? E a minha conexão desde ontem ela está tendo umas oscilações. Então, se essa oscilação aumentar muito, eu vou desligar, vocês vão ver só a minha foto, mas meu áudio vai continuar, tá? E vocês vão ter a oportunidade de ver a Thaís sim. O nosso bate-papo vai continuar, vocês só não vão me ver, tá? Mas eu tenho fé que vai dar tudo certo. Ontem funcionou perfeitamente e hoje vai dar certo também. Thaís, vamos lá? Queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui, né? Eu estava ansiosa para essa live, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema tão pertinente, né? E você trazer a sua experiência de vida, né? Deixando bem claro que a Thaís é fisioterapeuta, mas a Thaís hoje está aqui como mãe, né? Como pessoa, como indivíduo que vive o autismo diretamente, diariamente. Então, ela vai trazer as experiências dela, que eu acho que vai engrandecer muito a gente. Vamos lá, Thaís. Queria que você se apresentasse para a gente. Gente, eu não estou conseguindo ouvir a Thaís direito, eu acho que para vocês também deve estar ruim, tá? Então, eu vou pedir, Thaís, que você tente rever essa conexão aí, para ver o que está acontecendo. A Thaís está em Portugal, né? E a gente sabe que internet, live, acho que a pandemia veio ensinar isso para a gente. A gente tem essas intercorrências, a gente programa, mas nem tudo sai como a gente programou. Então, eu pedi para ela dar uma reiniciada aí na internet, para ver se a gente consegue uma melhor conexão. Na verdade, a imagem eu acho que estava boa, mas o áudio a gente não estava conseguindo escutar direito. Tá? Atrás dessa live tem uma produção, tá? Então as pessoas vão estar sinalizando para a gente com essa questão de conexão, né? De áudio, tá? Ou algumas perguntas que vocês façam. Não. Vamos testar? Olha, tá bom agora, hein? Tá ótimo. Agora foi. Perfeito. O meu fone tinha desconectado.
Muito bom. Desculpa, gente. Tranquilo. Essas coisas, eu estava explicando até para isso, que essas coisas acontecem. A minha internet, ela está oscilando desde ontem, ela adivinhou que a gente ia fazer uma série de lives e ficou nessa oscilação. Ficou nervosa e Pois é. acontece mesmo. Mas vamos reiniciar. Tá ótimo agora o áudio, te ouço e te vejo muito bem. Então se apresenta aí pra gente. Bom, meu nome é Thaís e eu sou casada já há bastante tempo. Eu tenho quase 40 anos, fazer esse ano, e eu tenho 2 filhos. Um de 7 anos que teve o diagnóstico de autismo quando tinha uns 3 anos e meio. E a partir daquele momento, eu comecei a ver algumas coisas da minha infância na infância do meu filho. Algumas coisas que ele fazia e algumas coisas que eu me identificava. Eu também não gostava muito desse tipo de situação. Enfim, a gente começa a se ver, né? Porque existem casos de fenótipo ampliado, que é quando o gene está na família, o autismo está na família, quando é genético, né? Parece que 90% dos casos, se não me engano, são genéticos. E eu comecei a ver algumas características em mim, e cada vez eu vejo mais. Então eu começo a me identificar como autista, mas ainda não tenho o diagnóstico. Porque, na verdade, a gente está investigando a minha filha agora, de 5 anos, né? Tá tudo parado por causa da pandemia. Então, tá complicado, sabe, Mirella? E eu sou Tá. fisioterapeuta, vou fazer 20 anos de formada ano que vem. Então, Maravilha. e o meu marido é psicólogo. Então, nós somos uma Tá. família atípica e de profissionais da Pois é. saúde. Então você tem uma riqueza muito grande para passar para a gente, né? Que é o que eu falei mesmo. A gente está aqui hoje para você falar um pouquinho da sua experiência de vida, né? Para ajudar outras famílias que estão mergulhando nesse processo agora, que ainda não tem muito, ou que passaram pelas mesmas coisas que você. Né? A Thaís, ela desenvolveu um canal, né? Acho que para falar sobre esse assunto. O Instagram e no YouTube, ela tem vídeos que ela aborda todo esse processo que a gente vai trazer aqui hoje. Isso, Se eu estiver errada. isso. Queria pontuar para o público, né, mais uma vez, que a gente está com os comentários desligados para a live transcorrer com mais tranquilidade e não atrapalhar tanto a gente aqui, porque a gente se desconcentra, viu, gente? Fazer live não é tão fácil, não, né, Thaís? Não. Né? E Mirella, aí. aqui eu tenho uma cólica. Aqui tá. Tá me Sim, ouvindo, eu Mirella? tô te ouvindo, sim. Eu não sei o que aconteceu. Meu áudio sumiu. Eu tô te ouvindo. Então, eu não tô ouvindo a Mirella. Eu tô te ouvindo normal. Tenta aí que eu vou falando aqui, tá? Com relação aos comentários que a gente desativou, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar colocando lá nos comentários, tá? Os posts, né, anteriores, tem a live de ontem, para quem perdeu, tá no IGTV do SEIB, é só ir lá assistir, tá? Vamos aguardar aí a Thaís voltar. Como eu falei, gente, essas intercorrências realmente acontecem e a gente vai tentando resolver ao vivo mesmo. Vamos lá, ela vai tentar a conexão. Tá. Tá, gente, aí, como eu falei, eu não tô falando sozinha, não, tá? Tô com o fone aqui e a produção tá ajudando e eles disseram que ela caiu realmente e ela vai conectar novamente. Então, ela volta já já. Então, vamos falar um pouquinho da live de ontem, né? Que a gente conversou com a doutora Marilúcia, a gente trouxe as questões, né, de identificação mesmo do autismo, sobre o que é autismo. Algumas perguntas chegaram, né? E o CEB fez questão de estar conversando comigo, fazendo essa troca para poder estar dando esse retorno para vocês. Na verdade, o meu papel aqui é de host, é de mediadora, como se fosse uma entrevistadora mesmo, para estar trazendo esse conteúdo para vocês, né? Mas por ser uma terapeuta ocupacional, por trabalhar na área, algumas coisas eu vou tentar conduzir da melhor forma possível, né? Claro que respeitando, né, a opinião do profissional que está, do convidado, porque a gente está aqui para isso, para ouvir o outro, né? Para ouvir a opinião, para ouvir a experiência do outro.
E eu tento mediar isso da melhor forma possível, tá? Mas, assim, as perguntas que vocês tiverem, os assuntos relevantes, que são muito importantes, né? Hoje eu recebi alguns directs de algumas pessoas, faltou essa tal pergunta, eu queria tanto saber sobre isso, tal. Algumas a gente tentou jogar para hoje, né? Eu acho que a Thaís, não só por ser uma profissional de saúde, mas por ser uma mãe, né? Como ela falou, está dentro de uma família atípica, né? Ela tem muitas experiências para compartilhar e talvez possa sanar muitas dúvidas, né? De muitas famílias. Porque as maiores dúvidas quando a gente faz um projeto como esse, né? De falar um pouquinho sobre autismo, de esclarecer as questões, as maiores dúvidas são das famílias, né? Porque assim, o profissional ele estuda, ele está ali na luta, ele tem mais dúvidas para saber um pouquinho da vivência do outro profissional, mas as dúvidas maiores realmente são das famílias e das pessoas que convivem, né? Hoje, com o número grande que a gente tem de crianças dentro do espectro, então não ficou uma coisa mais distante das pessoas, é uma coisa mais rotineira, sempre tem alguém que conhece. Olha lá, Thaís voltou com o fonezinho, vamos ver se agora vai dar certo, Thaís. Vamos ver. Me escuta bem? Desculpa, gente, o meu fone deu problema. Tranquilo, vou repetir para vocês, a Thaís está em Portugal, né? A gente está... Não, eu tô em Malta. Está em Malta, desculpa. É porque o pessoal da produção tinha me passado que você estava em Portugal. Então tá bem longe da gente, são 5 horas, né, Thay, de diferença de fuso horário. Então essas intercorrências acontecem. Mas vamos lá. Eu não lembro onde a gente parou. Se você puder me ajudar e me lembrar, vai me ajudar muito. Você ia começar a perguntar, acho que agora, né? As perguntas que você falou que então tinha. Vamos lá. Mas eu ia comentar que eu fiz uma colinha aqui porque eu não, senão eu me perco muito. Não tem problema. Todos nós temos uma já colinha. Sabendo os tópicos. Isso, eu também tenho a minha aqui, não se preocupa, tá? Tranquilo. E tudo que a gente vai falar aqui, a intenção mesmo, eu acredito que do Save é de trazer mesmo uma realidade, né? De mostrar a vida como ela é. E você, como já pontuou, tem essa riqueza de informação. Então, vamos lá para falar um pouquinho da maternidade, sobre o autismo na infância. Quando foi, né? Você me disse que tem um menino, né, que está dentro do espectro e a menina que está em investigação. Quando foi que você percebeu que havia uma diferença, Thaís? Com que idade ele tinha? O que foi que você percebeu, assim, de diferente do desenvolvimento típico, né? O que estava faltando que ligou, né, a lanterninha? Então, eu percebi que tinha alguma coisa diferente quando ele tinha por volta de 5 meses. 4 para 5 meses, porque eu amamentava ele no peito na época e ele não olhava nos meus olhos, né? Eu estava esperando aquele momento de olhar nos olhos e, ao mesmo tempo, o primo do meu marido, né? Um primo muito próximo dele, a mulher e ele tiveram também um bebê, tipo, 15 dias depois. Então, eu ia acompanhando o desenvolvimento, né, da filha deles e o olhar nos olhos foi a primeira coisa que não bateu. Entendeu? Porque eu estou falando isso porque eu sei que geralmente é muito difícil as mães de primeira viagem saberem, né, quando se é o desenvolvimento ou se não é o desenvolvimento normal. Então, o que eu geralmente falo, pessoal, é para seguir as orientações, os marcos do desenvolvimento naquela cartela que você recebe, a caderneta, como é que é o nome dela? Quando o bebê nasce, você recebe um livrinho onde, inclusive, você coloca a vacinação, né, das crianças. Sim. Então, naquela cartela, naquela caderneta, tem todos os marcos e existe ali o limite mínimo e o limite máximo para cada uma das etapas do desenvolvimento. Por exemplo, andar, né? O atraso no caminhar, o atraso na fala, tudo isso podem ser sinais de alerta. Isso.
Interessante, né, que a Thaís conseguiu observar isso muito cedo, né? E como ela falou, muitas mães não atentam, né, por ser mãe de primeira viagem, por não ter essa experiência. Então, assim, é muito importante, né? Se for ainda observado em bebês, a criança tem Sim. muitas oportunidades de novos aprendizados, né? De estar ganhando cada vez mais novas habilidades, né? Tem E não mais uma ter tantos coisa. atrasos. Diga, pode falar. Então, o Eric, o que acontece muito, o que aconteceu comigo e acontece muito com as outras mães, é que com essa idade eu reparei, né? 5 meses eu reparei, comentei com a minha mãe, ela falou, não, coisa da sua cabeça, porque é novo, né? Então ninguém espera que com 5 meses você possa desconfiar de autismo. Na verdade, eu não desconfiei de autismo. Eu só comentei, ele não olha nos meus olhos, né? Então eu deixei para lá. E, tipo, eu acho que é normal, né? Mas é bom, se a criança já não olha nos olhos, é bom já ficar de olho certinho nos marcos de desenvolvimento. Porém, Isso. eu só reparei que uma coisa diferente no Eric depois, quando ele tinha 18 meses, Mirella. Porque ele começou a escrever e ler sozinho. E depois eu descobri que isso é hiperlexia, que é uma comorbidade que pode vir, né, com autismo. E foi a hiperlexia dele que me chamou a atenção. Falei, não é normal, ele ainda é um bebê, ele está lendo, escrevendo, aprendeu o abecedário, os números, escrevia, e lia em 2 línguas. Falei, isso não é normal. E aí a gente começou a investigar, e meu marido começou a reparar, porque a gente nunca espera, né? Quando a gente vai ter um filho, a gente não espera que o filho vai ser autista. Então, o meu marido, mesmo sendo psicólogo, né? Você é psicólogo, mas você não pode tratar as pessoas que moram junto de você, né? Então, Claro, quando é dentro da sua família, casa, não exatamente. Eu digo pode. assim, esquece que é fisioterapeuta, esquece que é psicólogo, esquece, né? Você É naquele pai e mãe, em papel primeiro é lugar. pai e mãe. Exatamente. Perfeito. O que eu queria pontuar que a Thaís falou e que é de extrema importância, né? As pessoas que têm dúvidas aí, tipo, se é autismo, a gente começou a falar do assunto, aí eu acho agora que eu já vi fulaninho, né? E pode estar dentro do espectro. Então, uma dica muito importante que a Thaís traz, e eu compartilho dessa dica também, é a gente observar o desenvolvimento típico, né? O desenvolvimento infantil, ele foi estudado, ele vem sendo estudado durante anos. Então, existem marcos do desenvolvimento de uma maturação cerebral, né? De quando a criança vai sentar, vai ganhar uma posturinha, quando ela vai falar, quando ela vai caminhar. Claro que há umas diferenças, mas as diferenças são sutis, né? Quando essa diferença for grande, já é para você ligar lá o alerta, ó, e ficar observando todos os outros marcos, né? Porque você vendo essa diferença, o caminho é pedir ajuda mesmo, já ir para o profissional, né, habilitado para fazer uma avaliação, que não seja o papai e a mamãe, né? Então, Procurar um Mirella, profissional para. interessante você falar que tem uma outra coisa muito importante para se observar quando você quer conseguir o diagnóstico bem cedo, né? O diagnóstico precoce, que é importante, né? Observar a criança muito bem, muito próximo à criança por volta dos 2 anos de idade, porque é nessa idade que acontece uma poda neural, que é a limpeza dos neurônios mortos, né? Acontece nessa fase, uma das podas neurais, e pode, se a criança parar de falar, parar de apontar, parar de... me ajuda aqui, Mirella. Perfeito. Acontece muito, né? E a gente ainda, quando a gente vai avaliar uma criança, e aí geralmente é a idade que aparece mais, né? Quando a criança não apresenta quando o bebê, né? Tipo a questão do Sim. olhar, ou a mãe até não observa, quando chega nessa idade realmente são coisas mais marcantes que aparecem. Então a gente observa muito assim, de uma regressão, né? Falava a mamãe, falava o papai, de repente parou, não fala mais, né? E aí sim, mas ele Mesmo que falava. volte. Porque o Mas Eric ele parou e falava. voltou 2 dias depois. Às vezes volta. Isso. Mesmo assim, tem que levar no neurologista infantil ou no psiquiatra infantil para investigar. Isso.
E a gente, Thaís, que está na linha de frente, né, de receber como terapeutas, a gente sempre tem uma justificativa, né? Então, assim, mas ele falava, o problema foi porque ele teve uma papeira, porque ele teve sabe? Foi porque a pandemia veio, coincidiu nesse mesmo tempo, ele não teve mais relação Pois é, social, né? Então, assim, pois esquece é. tudo isso. Se Perigoso. baseia realmente no desenvolvimento infantil típico, aquele que está lá nos livros, nos primórdios, né? E aí é muito importante. Realmente o que ela falou adorei, é importantíssimo, né? Para as mães que estão observando agora, né? E que tem dúvidas com relação a isso. Nossa, mas ele realmente falava. Essa podazinha neural, a gente tem que ficar muito atento a essa idade. Muito mesmo. E digo da minha experiência de consultório, que é quando aparecem mais crianças nessa idade. Muito mais do que bebês. A gente falou ontem um pouquinho, Thaís, com relação a preconceito, né? A questão da dificuldade da inclusão nas escolas, porque a gente sabe que ninguém está preparado, né? A gente se prepara aprendendo juntos, né? Nós como os profissionais, vocês como os pais. E aí eu queria saber se você teve dificuldade assim de matricular numa escola, se teve. Hoje, qual o nome dele? Desculpa. É o Eric. O Eric. E o Eric está com que idade hoje? Hoje ele está com 7 anos e meio. Mas o Eric, ele está na escola desde que ele é pequenininho, na mesma escola. Então, nós não tivemos problema. Mas conheço muita gente que tem. Eu acho muito importante tocar nesse ponto, porque é lei, né, Mirella? No Brasil, negar matrícula é crime. E o que você pode fazer? Se você quer matricular o seu filho na escola, você pode mandar um e-mail para essa escola, perguntando de vaga. E esse e-mail, ele é uma prova de que existe vaga. Porque se existir a vaga, a pessoa tem o direito de matricular o filho dela. Entendeu? Uhum. Ele não tem essa de que a escola não está preparada. Não precisa de nenhum preparo especial. Você precisa de um acompanhante. Se não conseguir, tem muitos autistas hoje em dia sem acompanhante. Tem que ver também qual é a necessidade dessa criança de apoio, né? Porque se precisar muito de apoio, tem que ter acompanhante. E é só isso. E aprender a lidar com o diferencial, com o que a criança precisa de apoio, como é que eu vou explicar? De inclusão, né? Como lidar com aquela criança que não é também nenhum bicho de 7 cabeças e é uma informação fácil de achar. Porque na verdade a gente não vai ter nenhum autista igual, né? Assim como nós não somos. Cada aluno é diferente, tem a sua singularidade, a sua particularidade, a sua subjetividade. E aí eles vão ensinar muita gente, né? Então, assim, a escola tem que, na verdade, ela tem que estar aberta para receber, né? Provavelmente essa criança deve ser acompanhada por outros profissionais, e aí é uma parceria, né? Ninguém trata sozinho. Nós somos um conjunto, né? De terapeutas, de familiares e de escola. E quando esse casamento acontece, as coisas fluem com mais facilidade. O que a gente não pode deixar mesmo é que o direito passe, né? Como você falou, tem que ligar mesmo, olha, eu queria saber se tem vaga para tal idade, tal ano, tal. Tem a vaga? Meu filho tem o direito de entrar, seja ele a dificuldade que ele tiver. E aí os pais vão ser responsáveis. Mas assim, tem aquele lado da mãe, né? Imagina, Mirella, se você vai querer colocar seu filho, que depende de algum cuidado diferenciado, de alguma atenção diferenciada, e a escola já te nega a vaga, né? Aí a pessoa pensa, não vou botar, tudo bem, eu também não colocaria, mas é preciso reclamar para que isso não aconteça com as próximas mães, senão a escola vai continuar fazendo. E existem 2 leis, espera aí que eu anotei aqui, né? Porque a gente não entende de lei. Então, você pode imprimir, você mãe, pode imprimir o e-mail confirmando a vaga, pode imprimir o artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão e o artigo 8 da Lei 7.853.
Agora, você imprime o 88 da Brasileira de Inclusão e a 8 da 7853, junto com o e-mail, vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência dizendo que a escola negou matrícula. Pronto, papel cumprido. Entendeu? Porque a escola precisa entender que não é uma opção, né? É um direito da criança. É um direito da criança. E não existe uma escola ideal, né? Não existe uma escola perfeita. As escolas, eu digo muito que assim, as famílias têm que se sentir seguras, acolhidas, né? E vai variar muito da sorte que a gente vai ter de pegar aquele bom professor durante o ano, né? Eu costumo dizer que às vezes eu já tive anos de luz numa mesma escola e outros anos muito difíceis dentro da mesma escola. Pois é, né? também depende do professor. Isso, mas vou te falar, Mirella, que tem muita... Desculpa. Pode falar, pode continuar. Tem muita professora que me procura, que me segue no Instagram, no YouTube, porque quer aprender como lidar com seus alunos autistas, seus alunos neurodiversos, né, no geral, porque eu também falo de TDAH. Então, são as professoras que a gente quer levar para casa. Sim, pessoas maravilhosas, querendo se informar, né? Com certeza. E com relação a comparar, Thaís, assim, você falaria para as outras mães com relação a comparar o filho com outras crianças, né? Essa pergunta aí é para pegar, é tricky, né? Como é que fala? Olha, eu vou te falar uma coisa, a resposta é não, né? A gente sabe já que a resposta é não. Mas é difícil, né, não comparar o nosso filho. Eu já me peguei comparando, sabe, Mirella? Quando eu levei o Eric numa festa de piscina, do aniversário do amigo dele, e todas as crianças já saíam da água, né, se secavam, botavam a roupa sozinhas, e meu filho não, meu filho, eu tenho que secar, eu tenho que vestir a roupa. Aí bate aquele medo, né, bate aquela insegurança de, ai meu Deus, o que vai ser do meu filho? O que vai acontecer com meu filho quando eu não estiver mais aqui? Quem vai cuidar dele? Mas adianta viver assim? O que adianta? Adianta você olhar somente para o seu filho e pensar, eu vou dar o apoio que ele precisar para crescer, para desenvolver, porque eu não sei o futuro, mas se eu ajudar ele agora, ele vai ter um bom futuro. Talvez ele ainda dependa do apoio de alguém, mas ele vai ter um bom futuro. Eu vou me dar como exemplo, Mirella, porque eu me vejo, eu acredito que eu sou autista. Eu não moraria sozinha, eu não tenho capacidade de morar sozinha, tá? Porque eu não consigo preencher um formulário sozinha, eu não consigo dirigir, falar no telefone é um estresse, dar entrevista também, desculpa. Mas é um prazer, porque eu quero informar, sabe? E nada disso me faz uma pessoa menos capaz, porque eu estudo sempre, né? Tem também a questão dos hiperfocos, eu tenho um hiperfoco em autismo, é claro. Então, eu estou sempre estudando muito, me informando muito. Agora o meu hiperfoco é autismo, mas tudo que já passou na minha vida sempre tinha um tópico onde eu estudava mais e me informava mais, sabe? Então, naqueles tópicos eu sou boa. Eu me lembro de coisas de muito tempo atrás, tenho uma memória absurda. E o que está faltando, né, para essas crianças? Está faltando políticas públicas, terapias gratuitas ou subsidiadas pelo governo, né? Tá faltando apoio, e não é apoio da mãe, porque a gente não está aqui para botar esse peso todo em cima da mãe, não, né? Já porque ela já tem um peso muito grande, né? Pois é. Ela já carrega muitas situações. Eu acho que essa preocupação que você traz de o que vai ser do meu filho, eu acho que é uma coisa que eu escuto muito. Eu acho que é a preocupação de toda mãe, independente de mãe de crianças dentro do espectro.
e mães de crianças neurotípicas, e, né, é o medo da mãe, né, de preparar o filho para o mundo, de como ele vai se virar sozinho. E com relação a que você fala aí do seu aprendizado, né, eu acho que casa com o que você falou do seu filhinho, né, do Eric, que o Eric aprendeu a ler sozinho, que o Eric tinha outras habilidades, e eu acho que é uma coisa importante da gente pontuar, porque quando geralmente as pessoas falam muito sobre o autismo e focam só nas dificuldades, né, focam só nas... Tá difícil ouvir. Acho que Tá é me ouvindo a agora? internet. Consegue ouvir? Sim, sim. Então a gente dá um pouquinho de atenção também nessas altas habilidades, né? O Eric vai fazer coisas que eu, Mirella, coitadinha de mim, né? Que minha professora lutou lá para me ensinar a ler e a escrever, e o Eric aprendeu praticamente sozinho, né? Então existem umas habilidades mais elaboradas, né? Isso não é padrão, isso não é toda criança autista, tá, gente? Que fique bem claro, isso é só um comentário da minha vivência, de que a gente tem uma variação muito grande, que é importante a gente trazer também que cada autista é único, né? Na verdade, a porcentagem de alta habilidade é pequena, né? Isso. E aproveitando o gancho aí que você fala dos direitos, né? Eu queria que você compartilhasse o que você tem assim de conhecimento de direitos, até da vida adulta mesmo, né? De direitos e que garantem, né? Que são garantidos. Olha, peraí que eu anotei algumas coisas aqui. Vamos ver. Bom, eu já falei que eu acho que falta políticas públicas, né? Inclusive, eu acho que isso pode melhorar depois do censo, e eu tenho alguns projetos também para ajudar nesse sentido, mas não cabe agora. Então, os direitos dos autistas, pelo que eu andei pesquisando, no Brasil, são bem poucos. Tem direito à prioridade em fila. Não sei se em todos os estados Mirella? Porque eu ouvi dizer que existe falta dessa conexão, né? Alguma coisa acontece em alguns estados. E na verdade é muito recente, né? Então, quando a gente vai num lugar que a gente vê a plaquinha, geralmente as pessoas até compartilham, botam lá foto, olha, fui no tal shopping, tem lá a plaquinha do autismo, né? Existe um símbolozinho, né? Assim como aquele símbolo que é colocado lá para o deficiente físico, né? Para gestantes, para o idoso, existe o símbolozinho do autismo, né? Que garante estacionamento, alguns benefícios, né? Mas não é em todos os lugares. Eu não sei, eu não tenho essa informação. Se, tipo, aqui na Bahia tem, no Rio não tem, em Brasília não tem. Eu não tenho essa informação. Eu sei que quando a gente encontra aqui na Bahia, né, que é o meu universo, a gente fica muito feliz, fotografa, comemora. Que porque bom. é uma conquista muito grande. Sim. Né? Então, também tem desconto, né, para comprar carro. Isso aqui também tem. No imposto. Parece que tem direito ao transporte público gratuito. Isso. E... Agora, gente, assim, existe, né? Tá lá no papel, é direito, mas eu vou falar para vocês que não é tão fácil de conseguir. Né? Então, assim, por exemplo, as experiências que eu tenho, tanto como benefício, né, como essa questão do transporte, às vezes a criança precisa passar pelo serviço público, um relatório de um médico que esteja no serviço público, só é aceito pelo governo, né, aquele relatório de um serviço público, e é difícil de encontrar, não é uma coisa fácil, sabe? O carro é a mesma coisa, então, assim, não é fácil, a luta é diária, então, assim, a gente tem que correr atrás mesmo para validar esses direitos. E outra coisa que não é fácil, que eu sempre vejo o pessoal reclamando, é o benefício do INSS. Isso. Eu sempre que recomendo, é o LOAS, Thaís. Não é isso? Isso, eu sempre recomendo. Inclusive, acho que teve uma pergunta aí no SEIB, nos comentários, sobre isso, né? Então, assim, eu sempre recomendo procurar um serviço social, né? Uma assistente social, porque ela vai saber conduzir, que tem experiência na área, porque ela vai saber conduzir, porque assim, a burocracia é muito grande. Então, se você vai pelo caminho um caminho né? Orientado, é um pouco mais fácil. Mais não fácil. É tão... Menos complicado, né? Mais fácil menos não. Complicado. Isso, porque fácil tem não também, eu ouvi dizer que em São Paulo tem também uma van que pode levar você para terapia, você é criança para terapia,
é um serviço do governo, parece, e se você morar longe, né, da terapia, eu não sei se isso tem em outros estados, mas em São Paulo eu ouvi dizer que tem. Quando eu trabalhei no serviço público, a gente tinha esse serviço para cadeirantes, né, para crianças com paralisia cerebral. Eu não sei se hoje é a realidade de crianças dentro do espectro. Não sei se funciona, né? É isso. A gente tem um tempinho mais um pouquinho apertado diante das intercorrências que a gente teve com relação à internet. Então, eu estou selecionando assim as perguntas que eu acho mais pertinentes, né? E que também casam com as perguntas que as pessoas que estão aqui acompanhando a gente no SEIB colocaram nas redes sociais, que mandaram para mim, mandaram para o pessoal do SEIB. E aí eu estou tentando fazer dessa forma, tá? Para a gente finalizar esse primeiro bloco, eu queria que você colocasse um pouquinho assim das relações, né? Como é você que traz essa experiência de se considerar hoje, né, dentro do espectro, ainda não tem diagnóstico fechado, mas tem uma vasta experiência, né? Inclusive do que você sente, do que você é, né? E da experiência que você tem como mãe e profissional de saúde. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas relações, né? Como é se relacionar com autista, com não autista, é muito difícil essas relações. Já falando da vida adulta mesmo, né? Olha, eu não posso responder pelas outras pessoas, pelos outros autistas, tá? Eu vou responder por mim. Isso. E é a sua experiência mesmo que a gente quer ouvir, entende? Porque cada um é diferente do outro, né? Exatamente. Então, para mim, eu não gosto muito de socializar. Eu não gosto muito de sair de casa, de encontrar pessoas. Às vezes assim, não é que eu não gosto. Às vezes eu gosto. Mas é porque eu tenho que me preparar para isso, sabe? Eu tenho que me preparar psicologicamente, porque é cansativo. Então, assim, deixa eu pensar aqui. Eu sempre gostei de seguir regras, né? Aí eu vejo uma pessoa que não segue regras, aí eu fico agoniada. Algumas pessoas que usam perfume forte, muito forte, enjoativo, eu não consigo ficar perto. São só essas pequenas coisas que eu, no geral, eu me relaciono bem com as pessoas, mas eu também sou sem noção. Às vezes eu falo algumas coisas que eu não deveria, então eu não tenho um filtro, né, decente. Eu já sei algumas coisas, mas assim, eu não tenho um filtro muito decente. Aí, o que acontece muito comigo é que às vezes as pessoas... Às vezes eu perco amigos, né? Eu faço amigos, mas aí eu perco amigos porque não sei. Eu não sei por quê. Se foi alguma coisa que eu fiz, ou que eu falei, ou que deixei de fazer, eu não sei o que as pessoas esperam de mim, sabe? Então, para te falar a verdade, eu acho que eu só casei porque o meu marido é psicólogo. E é sério, eu sempre achei isso. Eu nunca tive esperança de casar, não, para te falar a verdade, né? Que as meninas da minha idade sonhavam com casar. E eu não. Mas acabei casando. Porque arrumei um psicólogo. Que conseguiu te entender melhor. Ele me achava muito esquisita. A faculdade inteira ele me via em tudo, enfim. Mas, inclusive, uma coisa interessante que durante a faculdade ele fez Rafa, era um teste de reconhecer sentimentos. Não, reconhecer expressões faciais. Reconhecer expressões faciais, ele falou aqui. E ele fez com 100 pessoas, né? Era uma pesquisa que ele tinha que fazer. E ele falou que eu fui a que menos pontuei. Ele falou 90% das pessoas acertaram todos, 8%, o resto acertou de 80% para cima, você acertou 60%. E olha que eu lembro que eu fiz um esforço, tipo, que cara é essa? Sabe? Enfim. Então, assim, para mim também é muito difícil entender o que as pessoas estão sentindo olhando para a cara delas, sabe? Entendi. Então, o que mais que eu posso falar de mim?
Eu odeio falar no telefone, não me liguem, por favor, manda mensagem. Eu tenho que treinar o diálogo antes de ligar, porque senão fico... Se eu não tivesse escrito, treinado antes de falar aqui, eu estaria travada. Nossa, você tá muito bem, né? Eu acredito que fazer uma live seja bastante desafiador, mas você tá tirando de letra, tá? De parabéns. Aí eu sou boa em mascarar. Na verdade, a vida vai ensinando, né? A gente vai criando um mecanismo de sobrevivência, né? Com a realidade que o mundo traz pra gente. Isso é, independente do autismo, eu acredito que cada um, né? Tem as suas dificuldades e a gente vai se adaptando com o mundo, já que o mundo não se adapta a gente, digamos assim, né? Então eu Por queria... enquanto tem que ser assim, né? Mas quem sabe um dia... Isso, a gente está aqui para isso. Na verdade, esse mês de abril, né? Para a gente trazer informação, é para a gente falar sobre o assunto, por mais que as pessoas acham, já falou demais, tem que falar mesmo, sabe? Tem. Empresas como o SEIB têm que promover mesmo ações como essa para a gente estar trazendo informação. Eu acho que isso é de extrema importância. Eu estou muito orgulhosa de poder fazer parte desse projeto, porque Eu também. né? Estou muito orgulhosa do SEIB. Isso, eu também. Então, eu queria que você trouxesse para a gente, eu não sei se vai dar tempo dessas 5 coisas, se você quiser, Thaís, selecionar, achar assim, que tem dessas 5 coisas, vou tentar umas ser 3 rápido. mais pertinentes, mas eu acho que é importante a gente trazer isso aqui, porque eu sei que tem muita mãe assistindo a gente aí, tem muita mãe se identificando com o que a Thaís traz, né? Tanto com relação à maternidade, quanto à questão da vida adulta, de conseguir ver algumas coisas nas crianças, né? Porque não tem coisas que... As coisas vêm da infância, não aparecem na vida adulta, acompanham, né? A gente, isso é de ser humano. Então, vamos lá para um joguinho bem legal. Então, assim, sabe aqueles memes que rolam muito na internet, né? Que as pessoas fazem de tipo... o que você escutou, o que não dizer para uma mãe de um autista, né? Aquela coisa assim que você escutou que... Poxa, essa pessoa poderia não ter falado isso ou poderia ter falado de outra forma. Sim. Então, eu vou usar... Eu anotei algumas coisas aqui e eu vou fazer na ordem. Eu vou falar para você na ordem que acontece. Primeira coisa que a mãe de autista ouve quando a criança ainda é bebê é: essa criança não tem nada, é coisa da sua cabeça. A pessoa que fala isso só quer acalmar a mãe. Ela não faz por mal, sabe? Mas é perigoso. Se você desconfia que qualquer coisa que seja, mesmo que seja um bebê de 4 meses, se você desconfia que tem alguma coisa diferente naquela criança, já começa a ficar de olho nos marcos de desenvolvimento. A segunda coisa, Mirella, é que cada criança tem seu tempo. Essa frase é perigosa, eu não gosto, porque, existe sim uma faixa, né, onde a criança vai ter que fazer aquele marco de desenvolvimento, mas existe um limite máximo para cada um dos marcos, um limite de idade que está lá naquela caderneta que a gente falou no início da live, que recebe quando o bebê nasce, que anota as vacinas. Tá? E a terceira coisa é, muito provavelmente, depois que você recebe o diagnóstico, você, né, mães de crianças autistas que precisam de menos suporte, né, que são os autistas de grau 1, escutam geralmente: ele não tem cara de autista, ou ele não parece ser autista. Gente, autismo não tem cara, não. Olha para mim tão aqui. Bonitinho, nem... E assim, às vezes, tão bonitinho, nem parece ter autismo. Tão bonitinho, não parece ser autista. Poxa, mas ele é inteligente. Mas ele fala. Então, essa frase é para mãe, sabe, que está começando a aprender sobre autismo, que a mãe que ainda não está acreditando, que está duvidando do autismo do filho, é perigosa, né? Essa frase deixa a mãe pensando: será que meu filho é autista mesmo? E o perigoso nisso é parar as terapias, parar com o tratamento, ou a mãe ficar triste, deprimida, né? Que é a fase do luto.
que acontece no início, quando você recebe o diagnóstico, né? Sim. E a quarta frase é: que criança mal educada ou que criança mimada, você não dá limites para essa criança. Então, o autista, às vezes ele pode parecer uma criança mimada, mal educada, mas é porque o autista ele tem crises sensoriais, ele tem crises com excessos de informação, excesso de muita gente em volta, muito barulho, e às vezes ele fica só nervoso, às vezes ele, né, dá o chilique, que as pessoas chamam, enfim. E eles são taxados de mal educados, mas eles têm dificuldade com esse mundo aqui fora, né? É a própria percepção dele, que são os sentidos. Ele tem dificuldade com processamento sensorial, às vezes o som pode doer no ouvido, um som mais alto, ou o toque. A tia tenta abraçar a criança já é chamado de mal educado. Não é. É que o toque dói, entendeu? Então, e a quinta frase, peraí, que eu anotei aqui, você é uma mãe especial escolhida por Deus. A pessoa que fala isso fala na boa intenção, claro, né? Mas, infelizmente, isso é romantizar o autismo. O autismo, você tem que amar o seu filho com autismo, o seu filho é autista, desculpa, mas você não pode também achar que tá ok você ter todo aquele trabalho só para você, né? Você é mãe, mas a criança tem pai. A criança deveria, pelo menos, ter apoio do governo, depender das políticas, poder depender das políticas públicas de tratamento gratuito. Eu sei que não é uma realidade no Brasil, infelizmente ainda não é, vamos lutar para que isso seja. Aliás, eu queria dar um recado para o pessoal da comunidade autista. Vote nas mães de autistas, porque essas podem ir atrás de políticas públicas para os nossos filhos, sendo ela de qualquer partido que você não goste, mas se ela tem boas intenções para fazer alguma coisa boa para as nossas crianças autistas, a gente precisa dar apoio para essas mulheres, porque elas têm boas intenções nisso, elas têm também interesse em mudar o mundo para o filho dela, né? Que é o meu caso, é o meu principal objetivo, na verdade, Mirella. Toda mãe, né? Que é um mundo melhor para o filho crescer. Com certeza. Thaís, eu tô arrasada porque a gente vai ter que encerrar essa live. Porque assim, eu sei que tem muita coisa para falar, né? Seibe, por favor, vamos promover uma outra live. Vamos. Com a Thaís, né? Porque assim, para a gente falar de processamento sensorial, para as pessoas entenderem o que é esse excesso de estímulo que a Thaís traz, essa birra, de por que o estacionamento é importante, porque às vezes a mãe precisa sair rápido do shopping ou parar rápido para evitar esse sofrimento da criança, né? Para a gente entender mais um pouquinho. Às vezes a mãe tem que carregar a criança sim, porque tá numa crise e precisa de espaço. Exatamente. Pois é. Mas, infelizmente, por conta do tempo e por conta das nossas intercorrências, né, da internet, que é assim, não foi culpa sua, a minha conexão ontem deu várias, tipo, vai, não vai, foi. Hoje também ela foi. E é isso. Quando a gente faz ao vivo, quando a gente realmente a gente planeja, mas aí sai um pouquinho, mas a gente não se desorganiza. A gente respira fundo e segue. Agradece. E eu queria muito agradecer, né, a sua disponibilidade de estar aí tarde da noite, eu sei que aí é bem tarde, né? E isso, e por trazer tantas informações importantes, né, pela sua sensibilidade, pelo seu enfrentamento, porque eu sei que não é fácil para você, né? Estar nessa postura de estar aqui. Aí, quando a gente começa a falar, a gente relaxa e aí as coisas vão fluindo, mas eu sei que não é fácil. Tá? Então, eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, por todas as informações que você trouxe. Eu acredito que tenha ajudado muita gente. Queria agradecer a todos que estão aqui com a gente, né, até agora.
continua aí mandando as hashtagzinhas falando de autismo, marca a gente, porque a gente vai ter uma live amanhã para a gente fechar com chave de ouro. Queria convidar você também, Thaís, para estar aqui com a gente participando. Amanhã a gente vai fazer uma escuta de 2 autistas adultos, um casal, né, uma mulher e um homem, né, que vão trazer essas experiências de estados diferentes do Brasil, vão trazer as suas realidades. E eu acho que a gente vai fechar aí esse projeto do SEIB com chave de ouro, né, falando sobre isso. Então, coloca aí as perguntas. A live vai ficar salva aqui no SEIB, para quem não teve a oportunidade de estar aqui com a gente hoje por conta do horário. Assiste depois, compartilha, marca a pergunta. O assunto é pertinente, é mês de abril, a gente tem que falar muito, né, Thaís, sobre esse assunto. Sim. Tá bom? Até amanhã, cansar, gente... e quando cansar, fala mais. Exatamente, porque sempre vai ter o que falar, sempre vai ter uma luta, sempre vai ter um assunto importante para partilhar. Sempre vai ter alguma coisa. Exatamente. Então, a gente se encontra aqui amanhã, nesse mesmo canal, para encerrar esse projeto maravilhoso do SEIB. Agradecer a todos vocês, né, pela audiência, pela paciência com a gente com relação à internet. E é isso, Thaís. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada a vocês, gente. Esse momento com você. Parabéns, SEIB, pela iniciativa, viu? Fico muito feliz. Boa noite a todos e até amanhã. Boa noite.